Vamos lá, então, essa é a parte 2 da nossa oficina, né, do dia 5 de outubro de 2021. Ô, meu filho, tudo bem? Meu filho, vou chegar em casa. Enfim, a gente vai fazer agora o problema 1952. Esse problema aqui é bem legal, eu gosto dele. Não, pois é, né? Tem que atualizar os links estão quebrados, estão errados aqui. Que é sobre o cavalo, né, a peça cavalo, num xadrez 3D. Quem aí assistia Star Trek, né, lembra do xadrez 3D que o Spock jogava com o Kirk, né? Enfim, então aqui é mais ou menos a mesma ideia, similar. Você tem um tabuleiro de xadrez 3D, então você tem níveis, né? São várias cópias de um tabuleiro genérico, N por M. Então, N por M são as dimensões de cada nível, e ainda você tem L, que é a quantidade de níveis. Aqui no exemplo, a gente tem 3 níveis de um tabuleiro clássico 8x8. Né? Então, esse aqui é um tabuleiro 3D 8x8x3, ok? E um cavalo posicionado nessa posição aqui 5-5, né, do primeiro nível, ele vai atacar essas 8 casas no nível dele. Aí, ó, para baixo, no nível de baixo, no nível 2, ou de cima, dependendo de como você quiser olhar, né? Mas no nível de baixo, eu tô olhando para baixo aqui, tá? Ele vai atacar também essas 4 casas. Por que essas 4 casas? Pensando que o cavalo, o movimento que ele faz, né, é um L. Então, na verdade, se a gente pega isso formalmente definido aqui na descrição do problema, se você pega o conjunto das 3 coordenadas, o conjunto das 3 diferenças entre as 3 coordenadas, entre a posição do cavalo e a posição da casa atacada, esse conjunto é exatamente igual ao conjunto 0, 1, 2. Por quê? Porque no nível em que o cavalo está, eu tenho 1 de diferença, né, ou na linha ou na coluna, 2 de diferença na coluna ou na linha, né, e 0 na diferença do nível. Né? Então, aqui, ó, esse cavalo na posição 5-5, ele ataca a casa 3-4, né? Ele ataca a casa 3-4 porque as diferenças aqui são 1 na coluna, 2 na linha e 0 no nível. Aí ele vai atacar essa casa 5-3 do nível de baixo, porque eu tenho 1 na diferença entre os níveis, né? Eu tenho 2 na diferença aqui entre a coluna, porque aqui está na coluna 5, aqui está na coluna 3, e eu tenho 0 na diferença da linha. É como se você imaginasse o L do cavalo aqui. Como é que eu vou fazer isso? Assim, tá legal? Quer dizer, ele tá descendo 1 pro nível, tá andando 2 ali andando 2 na coluna, né? Então, naquela linha do cavalo, ele tá andando 2 e tá ficando 0. Bom, ele não tá mudando de linha, né? Então, por isso que é 0 a diferença da linha, da coordenada da linha. Enfim. E olha que 2 níveis para baixo, aí o cavalo já vai atacar as 4 casas que estão pertinho, né? Lá na casa original, porque daí o L, em vez de estar assim, meu Deus, isso é difícil de fazer. O L vai estar assim, né? Quer dizer, desce 2 níveis e anda 1. Então, ou desce 1 nível e anda 2, ou desce 2 níveis e anda 1. É por isso que no nível inferior ele ataca essas 4 casas mais distantes, né? E 2 níveis para baixo ele vai atacar essas 4 casas mais pertinho. E a mesma coisa para os níveis para cima. Se esse tabuleiro tivesse 5 níveis, né? Então eu teria esses 2 níveis abaixo, com essas 8 casas atacadas nesses 2 níveis de baixo, e mais 8 casas atacadas nos 2 níveis de cima. Então o total de casas que dá para um cavalo atacar nesse xadrez 3D é 24, né? Porque são 8 casas no nível que ele está, mais 8 casas nos 2 níveis de baixo e mais 8 casas nos 2 níveis de cima. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como é que é a ideia aqui desse cavalo nesse xadrez 3D? Sim? Dúvidas, perguntas? Não? Bom, então vamos lá. Arthur, filho, fala um pouco baixinho agora, tá? Papai tá dando aula.
Beleza? Aqui, então, a gente vai ter que fazer o que nesse problema, né? A gente vai receber 9 valores, sempre 9 valores. Na primeira linha, os 3 valores da primeira linha representam as dimensões do tabuleiro, N, M e L. E na segunda linha, a gente tem as coordenadas da origem, onde vai começar o cavalo. E na terceira linha, a gente tem as coordenadas do destino, para onde a gente quer ir com aquele cavalo. E a pergunta que se faz aqui é qual que é o número mínimo de pulos nesse xadrez 3D que a gente tem que fazer para sair com o cavalo, então, dessa posição de origem, 551, e chegar na posição de destino, aqui no exemplo, a posição 342, num tabuleiro 8 por 8 por 3, como é o caso aqui, né, exatamente esse caso aqui, desse tabuleiro do exemplo, né? Eu estou com o cavalo aqui na posição 551 e eu quero ir para a posição 342, né? A posição 342, então aqui no nível 2 eu quero vir para nessa posição aqui. Eu não consigo fazer isso num movimento só, mas eu posso em um movimento descer para o nível 2 e vir para essa posição aqui 532, né? E aí em mais um movimento, ó, ainda no nível 2, eu faço esse L e venho parar na posição 3, 4, 2, que é a minha posição destino. Então, este é um jeito, com 2 pulos, chegar na minha posição de destino. Tá legal? Bom, a gente quer saber caminho mínimo, né? Caminho mínimo aqui, o que interessa para a gente é a quantidade de arestas, quantidade de pulos, quantidade de passos, então a gente faz isso tranquilamente com uma BFS. E o grafo aqui é o grafo do jogo, né? Como assim o grafo do jogo? É o grafo em que cada posição do tabuleiro é um vértice e existe aresta entre 2 vértices se as posições correspondentes no tabuleiro são adjacentes, né? Se é possível com um só movimento do cavalo e de uma posição para outra. Este grafo, características que esse grafo tem, ele é um grafo com certeza não dirigido, né? Se eu posso ir com o cavalo de uma posição P para uma posição Q, eu também posso ir de Q para P. Então, é um grafo não dirigido, é um grafo sem laços, né? Quer dizer, eu não tenho como o cavalo ir da posição que ele está para ele mesmo em um movimento, né? Com um movimento, eu com certeza saio da casa onde eu estou. Arestas paralelas não interessam para a gente vai ter no máximo uma aresta entre cada par de vértices, ou seja, é um grafo simples mesmo. E a gente quer, com uma BFS nesse grafo, saber o menor caminho de um vértice de origem para um vértice de destino. Uma coisa legal aqui é que a gente não precisa gerar esse grafo todo, construir esse grafo todo para fazer a BFS. Esse é um exemplo de um problema que eu acho interessante, porque a gente pode fazer aqui o que a gente chama de uma busca no grafo implícito. A gente não constrói explicitamente o grafo para fazer a busca nele, mas conforme a gente vai explorando o grafo e buscando os vértices, a gente vai construindo ali, tipo, on the fly, o grafo, né? Então, é como se o grafo fosse um escuro, né? Um universo desconhecido, e no escuro a gente vai caminhando sobre o grafo e descobrindo os seus vértices à medida que esses vértices vão sendo buscados. Aí a gente vai guardando os vértices que já foram visitados, porque a busca não pode visitar mais de um vértice visitar algum vértice mais de uma vez, né? A gente não pode fazer isso, então por isso a gente lembra de quais vértices foram visitados. E aqui, mais que isso, né, a gente vai marcar cada vértice como visitado de acordo com a sua distância em relação à origem. Então, inicialmente, qual é a estratégia aqui? Né? Uma BFS, uma busca que se dá, a expansão da busca se dá em largura, né? Então, num primeiro momento, eu vou visitar todos os vértices que estão à distância 1 da minha origem, né, que estão aí no meu primeiro nível, e esses caras eu já marco eles com 1. Eu vou marcar os vértices não com uma flag visitado 0, 1, mas com um número que representa a distância daquele vértice em relação à minha origem. Eu chamei a origem aqui de U, deixa eu chamar a origem de S, na verdade, de source, né, de origem. Aí, cada um desses vértices, a partir de cada um desses vértices que tem distância 1 da origem, eu vou conhecer os vértices que têm distância 2, porque a expansão se dá em largura,
né? E veja que cada vértice que está sendo buscado, cada vértice U que está sendo buscado, eu consigo calcular quais são os seus vizinhos. Então, por isso que eu não preciso representar o grafo fisicamente na memória, porque a partir de cada vértice U, né, a partir de cada posição aqui no tabuleiro, eu consigo calcular quais são as até 24 posições adjacentes. Né? Eu faço isso com uma conta, né, iterando sobre essas 24 posições, sem precisar ter as adjacências gravadas em alguma estrutura de antemão. Legal? Então, é uma busca que a gente faz num grafo implícito. Né? Eu, para cada vértice buscado, calculo quais são as posições adjacentes e aí vou fazendo a expansão da busca e computando as distâncias dos vértices, né? Até o momento em que eu chego no meu vértice T, que é o meu vértice de destino, né, meu target. E aí, quando eu chegar nesse vértice de destino, eu vou já calcular a distância dele, né? Porque a distância desse vértice T é a distância do pai desse vértice na busca mais um, e eu posso abortar a busca naquele momento, não preciso seguir buscando os demais vértices do grafo. Né? Mas se bem que buscar os demais vértices do grafo também não faz diferença. Eu posso explorar o grafo todo e depois só retornar a distância desse vértice aqui. Né? Aqui, nesse problema, não precisa, ou abortar a busca quando encontra o destino não faz diferença assintótica. Esse grafo aqui tem quantos vértices? Bom, são n vezes m vezes l. Né? Então, são 10 na sexta vértices, certo? São 10 na sexta posições, bastante coisa. E cada posição tem 24 posições adjacentes. Lembra que eu falei que a busca, a complexidade da busca é o número de vértices mais número de arestas, né? Então, ou número de vértices ou o número de arestas, o que for maior. E aqui o número de arestas, então, é 24 vezes 10 na sexta, né? Ou seja, 2,4 vezes 10 na sétima, é bastante coisa que a gente vai ter que processar, né? Um número grande de operações para executar, mas que dá para executar no time limit tranquilamente. O time limit aqui é 1 segundo. Tá legal? Então, esta é a ordem de grandeza do número de operações que a gente quer executar. Mas veja, isso é para buscar todos os vértices do grafo. Se eu abortar a busca quando encontrar o destino, não vai fazer diferença. Quer dizer, eu não vou precisar, talvez, executar todas as operações que eu executaria, né, se buscasse o grafo todo, mas se buscar o grafo todo também vai passar no limite de tempo, né? Esse número de operações aqui passa em 1 segundo, então é só mesmo se você estivesse interessado em melhorar ali o tempo de execução do seu programa no URI, mas em termos de passar ou não passar, de balão no balão, não faz diferença, e nesse tipo de situação, a minha recomendação é não coda a otimização. Porque se é uma otimização que não vai fazer diferença para a aceitação do código, é só mais código que você está colocando, quer dizer, mais linha de código que você está colocando no teu código, que não vai adiantar para nada. Então, só vai servir, na verdade, para dar a oportunidade de você botar um bug no código. Daqui a pouco você aborta a busca quando não devia abortar e começa a ter problemas. Então, tomar cuidado com essas otimizações que a gente quer fazer, que não representam um ganho assintótico aí de número de operações para ser executado, né? Que não faz diferença para a aceitação do problema. Até porque, no pior caso, para um problema desse, você poderia pensar num problem setter que deixou lá, que forçou para que o último vértice buscado fosse o vértice de destino. Quer dizer que você vai achar aquele vértice por último, então você vai acabar buscando todos os vértices mesmo no grafo. É o tipo de coisa que geralmente não faz diferença aí em competições de programação, porque os problem setters geralmente vão forçar a barra para a pior coisa que puder acontecer em alguma entrada e você não ter escapatória. Tá legal? Dúvidas, perguntas? Não? Beleza. Então, vamos codar. A gente tem um desafio aqui também, né, que é fazer os cálculos, que é calcular quais são as 24 posições. E vou mostrar para vocês em código um jeito esperto de fazer isso. A gente já brincou aqui, não na hora júnior, eu acho, mas com certeza no curso de programação, em oficinas, né, com tabuleiros de xadrez e como não fazer gambiarras muito mirabolantes em código, quer dizer, não fazer códigos muito grandes para esse tipo de coisa, né, para iterar sobre as posições adjacentes de uma posição no tabuleiro de xadrez dada uma peça, e a gente já fez isso para várias peças, né, não só para cavalo.
Eu não sei se eu já fiz isso na Hora Júnior, mas eu vou fazer aqui na Hora Júnior para vocês verem como é, né? Um jeito esperto para evitar de você ter um monte de fors e ifs, um código gigantesco analisando cada uma dos casos, ou então até 24 linhas calculando na mão cada uma das 24 posições, né? Esse tipo de coisa é um pouco mais amador. Eu vou mostrar como, de uma forma mais compacta, de botar essas 24 posições num array de diferenças, na verdade, e aí você itera os movimentos sobre esse array de diferenças, calculando aí as posições que precisa calcular. É um jeito bem legal de trabalhar com esse tipo de movimento em grids, né, em jogos que ocorrem em grades, em grids tipo o xadrez, tá bom? Legal. Então, bom, acho que não tenho mais nada para falar aqui sobre o algoritmo ou problema. Vamos para o código, né? Então, deixa eu alternar o modo de apresentação. Que a gente fez agora há pouco, né? Próxima do 952. Não vou esquecer aqui agora do. E coisas que já vou botar globalmente aqui. Dimensões do tabuleiro, NML, né? Que inclusive são as 3 primeiras coisas que a gente lê. Dada a entrada. Eu já vou definir algumas coisas, alguns tipos também, que eu acho que podem ser interessantes para o nosso código, tá? Bom, primeiro, a gente precisa, cada vértice, a gente vai marcar ele com um visitado que, na verdade, é o valor da distância daquele vértice, né? Então, cada vértice vai ter a sua distância, e eu posso fazer isso através de um array dist, tá? Max por max por max. Então, para cada posição IJK, dist de I com J com K é a distância do vértice IJK. Inicialmente eu seto as distâncias de todo mundo para infinito. Deixa eu definir aqui já o max, nosso max é 100, né? Lembrando que não são 100 vértices, são 100 ao cubo, ou 10 na sexta, né? 1 milhão de vértices. E o nosso infinito eu vou setar aqui para um valor que seja suficientemente grande. 10 na sexta vértices, sei lá, no pior caso, cada vértice estaria distante aí. Bom, não mais que 10 na sexta, né? Porque o caminho mínimo, no pior caso, passa por todos os vértices, mas sem repetir. Caminho não repete vértice. Ainda mais caminho mínimo, né? Então, se eu botar 10 na oitava, é um infinito seguro aí, para a gente poder trabalhar com ele. Né? 10 na oitava é um infinito seguro. Vou marcar cada vértice aí como visitado de acordo com a distância em relação à origem. Eu vou também representar cada posição como uma struct. Eu acho que vai facilitar o código em alguns aspectos. Não precisa, mas eu vou preferir fazer assim, utilizando uma struct para cada posição. Tá? Isso vai ser útil, por exemplo, para botar as posições na fila, de acordo com a execução da BFS, né? A gente tem que enfileirar posições e tirar posições. Tem que ler posição também, né? E tudo isso eu acho mais cômodo, conveniente, a gente fazer dentro de uma struct que fica o código um pouco mais organizadinho. Então, vou fazer aqui, declarar uma struct que eu vou chamar de pos, né, de posição. Ela tem 3 membros, I, J e K. Vou definir método construtor sem nada, e acho que eu vou definir também sobrecarregar, né, o método construtor. 3 parâmetros, né, prevendo aí já uma inicialização dos membros, porque isso pode ser útil. Opa, IJK. Isso pode ser útil especialmente, meu Deus, especialmente no contexto, sei lá, que eu vou criar o membro e já enfileirar, né? Então, pode ser interessante eu ter suporte a esse tipo de método construtor aqui. IJK, os underline, esse tipo de struct aqui é coisa do C++, não é coisa do C, né? Não sei, a gente tem que colocar um typedef antes e colocar o nome do struct depois, e não teria aí esses suportes a esses métodos construtores, né? Beleza. Bom, acho que globalmente, inicialmente, é isso que eu vou definir. Aí eu vou ter 2 posições, origem e destino.
E o que eu vou ler aqui são 3 valores, o SI, o SJ e SK, e a mesma coisa para o destino. Né? Destino I, destino J e destino K. E o que eu quero fazer é imprimir a distância entre a origem e o destino. Para isso eu vou até fazer o seguinte, BFS a gente dispararia, né, a BFS a partir de uma origem, mas eu vou já passar junto com a BFS aqui um destino, para a BFS retornar o valor da distância do destino quando ela encontrar o destino. Vou fazer aqui desse jeito, tá? Acho que eu vou até abortar a BFS quando encontrar o destino, agindo contrariamente àquilo que eu falei. A gente quer fazer isso? Não sei. O fato é que eu vou deixar, se for o caso, eu deixo a BFS rodar até o final e pego a distância do destino. Aí, de acordo com o que me der na telha, eu vou me contradizer ou não. Tá legal? Na hora de encontrei o destino, já devolvo ou deixo pra lá. Enfim. Fato é, pelo menos, fiz vocês pensarem nessas coisas. Eu acho que pensar é o mais importante. Aqui não faz exatamente muita diferença também abortar a BFS ou não abortar. Vamos lá, vamos codar essa BFS então. Enfim, a gente recebe uma posição de origem e uma posição de destino. Tá. Eu acho que eu vou fazer o esquema de rodar a BFS até o final, para não me contradizer. E no final eu vou retornar a distância do destino, né, que é o t.i, t.j, t.k. Inicialmente o que eu tenho que fazer é inicializar, né, as distâncias de todos os vértices com infinito, como eu falei que ia fazer. Então eu posso fazer isso para cá, for i. Uma coisa importante, o problema era com as posições indexadas a partir de 1, né, de 1 a n, de 1 a m, de 1 a l. Acho que eu vou deixar assim, porque senão eu vou ter que decrementar todo mundo na hora que ler, né? Vou deixar de 1 a n mesmo. J de 1 a m e o K aqui vai de 1 a L. Aí distância IJK eu vou definir como sendo infinito. Tá? Então, inicialmente, todos os vértices estão com sua distância infinita. Não visitei ninguém. Aí eu vou visitar o primeiro vértice da busca, que é a origem. Né? Então, quer dizer que a origem eu já começo visitando e setando a distância para 0. Né? A origem está a 0 de distância de si própria. E na hora que eu visito a origem, eu já coloco ela na fila. Eu vou inicializar uma fila só com a origem para começar a busca. Tá? Começar a iterar a busca. Então, eu vou ter que criar uma fila aqui. Eu vou usar a fila do C++ mesmo. Às vezes eu não faço assim. Às vezes eu faço a fila num vetorzão, marcando dois ponteiros, né, 2 posições no vetorzão, que são o início e o fim da fila, e esses ponteirinhos vão andando. Você pode fazer como você quiser, dependendo do seu gosto. Assim, não faz muita diferença de qualquer forma. Né? Porque essa fila, no pior caso, você vai fazer com um array estático, né, no C, isso vai ter, no máximo, a quantidade de vértices. Nenhum vértice vai ser enfileirado mais de uma vez, então seria um array com max ao cubo posições, né? 1 milhão de posições para você poder ter o tamanho suficiente no vetor para poder ir iterando ou simulando, né, o comportamento da fila nesse array estático. Tá legal? Mas aqui vai ser a fila do C++ mesmo. É uma fila de posições, né? Cada elemento da fila é um pos. Eu vou chamar essa fila de Q. Então, eu começo colocando na fila a posição S. E aí, enquanto a fila não está vazia, enquanto not T.empty, enquanto a fila não está vazia, eu vou seguir iterando a busca. Então, a cada iteração da busca, sai um vértice da fila, né? Sai o vértice da vez de ser atendido. O vértice da vez de ser atendido é o vértice, vou chamar de pós-U, é o vértice que está
na posição Q.front, né? É o cara que está no front da fila, é o cara que está na vez de ser atendido. Então eu olho para ele, a fila não está vazia, então esse cara existe, e removo ele da fila. Faço um Q.pop, né? Para tirar o cara que está no front da fila, ok? Para tirar da fila o cara que está no front da fila. Aí, bom, o cara que está saindo da fila, ele já está com a sua distância acertada, né? Isso vale, inclusive, para o primeiro vértice que sai da fila, que é a origem, né? A origem eu coloco ela na fila aqui, já na primeira iteração, ela já é o primeiro cara a sair da fila. Né? E aí, cada vértice que sai, o que tem que fazer? Eu tenho que olhar para todos os seus vizinhos, e aqueles vértices que não foram visitados ainda, eu vou acertar a distância deles, porque a distância deles é a distância do U mais 1, e colocar na fila. É só isso que eu tenho que fazer aqui dentro desse while. Né? Eu tenho, então, que olhar para os vizinhos, e cada vizinho que não está com a sua distância acertada ainda, né, que está com a sua distância ainda infinito, quer dizer, não foi visitado, eu acerto a distância e ponho na fila. E acabou. Isso é tudo que a gente tem que fazer nessa BFS. Né? Assim, a gente sai buscando todo o grafo em largura, né? Em níveis de acordo com a distância em relação à origem. Bom, beleza. Então, como é que eu vou iterar aqui sobre todos os vizinhos do vértice U? Então, o que eu falei para vocês, eu vou criar três arrays, na verdade, de diferenças, né? O array das diferenças na coordenada I, o array das diferenças na coordenada J e o array das diferenças na coordenada K. Cada um desses arrays aqui vai ter 24 posições, né, correspondendo aos diferenciais. Então, no nível 1, o que eu tenho? Eu vou ter as diferenças 2, 1 e 0, né, quer dizer, quando eu ando 2 na linha, 1 na coluna, mas continuei no mesmo nível, ou 1, 2, 0, ou eu tenho as combinações de colocar menos na frente dessa galera aqui, né? Eu tenho menos 2, 1, ups. Eu podia até fazer um for, uma funçãozinha para preencher esse array. Eu vou fazer aqui na mão com vocês, esses 24 movimentos, até porque não vai ser difícil. Aqui não vai ser difícil. Então, menos 2, 1, 0, ou menos 1, 2, 0, né? Botei o menos no cara de cima, agora vou botar o menos no cara de baixo. Então, 2 zeros. 2 menos 1, 0. 1 menos 2, 0. E vou botar menos nos dois agora, em cima e embaixo. Menos 2, menos 1, menos 1, menos 2 e 0. 0. E assim eu tenho os 8 movimentos do nível corrente. Agora eu vou olhar para o nível de cima. Né? No nível de cima eu tenho 4 movimentos possíveis. Né? Então, lá na coordenada K, eu vou ter a diferença 1. Ok? Aí eu vou ter 2, 0, 0, 2, menos 2, 0 e 0, menos 2, certo? E esses mesmos 4 movimentos no nível de baixo, que é com menos 1. Então, mesma coisa, eu só ponho menos aqui na frente. Estou alinhando só para ficar didático. Estou perdendo tempo, você não faz isso na competição. Isso aqui é só para fins de didatismo. Legal? Aí, que eu comi bola? Tá certo. Esse 1 aqui eu não devia ter alinhado, né? Esse 1 diz respeito. Agora, basicamente a mesma coisa, só que trocando o 1 com o 2, né? Então, aqui é tudo 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Então, aqui eu tenho os 24 movimentos, né? 8 mais 8 mais 8, 24 movimentos. Os 24
triplas de diferenças, né, que eu preciso. Então, deixa eu botar, cá, e que não foi tão demorado assim, fazendo à mão, mas podia ter feito um programinha para fazer também. Mas o programinha teria umas peculiaridades e, no fundo, eu acho que usaria praticamente o mesmo de tempo para fazer. O bom editor de texto é que você faz isso aqui rápido, quer ver? Eu vou fazer aqui em Emacs, vocês vão ver. Eu agora vou pegar e esses espaços eu vou substituir por vírgula, vou substituir por expressão regular. Então, pelo menos um espaço eu troco por vírgula espaço. Pá. Olha só que coisa bonita. Ups, aqui foi demais. Que coisa demais, beleza. Sai esse cara daqui, bota aqui. Sai esse cara daqui, bota aqui. Sai esse cara daqui, bota aqui. Aqui os 3 vetores de diferenciais com as 24 posições. Legal? Então, aqui dentro, eu posso fazer um for int move, né, e considerar cada um dos 24 movimentos. A cada movimento move, eu estou falando da posição linha J', K', definida por o U.I mais o movimento indexado por move, né? Aquele movimento, só que no vetor de diferenças DI. A posição J, para onde eu vou, é a posição J onde eu estou, mais a diferença no vetor das diferenças em J. E a posição K, para onde eu vou, é a posição K onde eu estou, mais a diferença indexada, né? A diferença correspondente aí ao movimento move, no vetor das diferenças em relação a K. Legal? Né? Tem as posições I, J e K. Não necessariamente essas posições são válidas. Eu posso não ter todas as 24 posições por causa das bordas do tabuleiro, né? Então, alguma dessas pode vir a ficar menor do que 1 ou maior do que a sua dimensão correspondente, né? Seja N ou M ou L. Então, antes de trabalhar com essa posição I', J', K', eu preciso validar a posição. Então, para validar, quer dizer, cada uma delas tem que ser, no caso, o I maior que 1. E aqui eu usei linha J e K, mas é tudo em relação ao U. Não precisava ter colocado o linha. Tirar o linha. Vou reaproveitar as variáveis de JK ali de cima. E coisa a gente geralmente não faz na prova. A gente corta do jeito que saiu o código, mas pensando aqui para o código ficar mais bonitinho, né, para vocês constarem depois, eu vou fazer um código mais bonitinho. Então, o I maior ou igual a 1, menor ou igual que N, o J maior ou igual que 1, menor ou igual que M, e o K igual a 1, menor ou igual que L. Né? Então, a posição é válida. Sendo válida, eu verifico se a posição não foi visitada ainda. Né? Se a distância dessa posição em JK ainda é igual a infinito, opa, beleza, é uma posição válida, não foi visitada, vou visitar. E esse vou visitar significa o quê? Significa atribuir a distância para essa posição. A distância dessa posição é a distância que está ali associada ao vértice U, né? É o pai da posição IJK, a posição U é o pai dessa nova posição, né, na busca, mais 1. Assim eu sei a distância dessa nova posição que foi descoberta. Então, atribuo a distância dela e coloco ela na fila. Ela vai entrar na fila
aqui vai ser útil aquele método construtor que eu defini ali por pós, né? E JK, posição que JK entra na fila. E é isso, tá aí a nossa BFS nesse grafo implícito desse xadrez 3D, considerando todos os 24 movimentos, tudo certinho. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Legal esse truque aqui, né, das diferenças. Se fosse uma torre, por exemplo, claro que não seriam 24 posições, seriam só 4, né, porque a torre só se move para cima ou para baixo, ou para algum dos lados. Só que a diferença é que você iteraria num for, daí, né, porque para cada uma das direções, você vai iterando até sair para a borda, ou até encontrar uma peça, enfim, daí não é só a primeira casa que você chega a partir dessas diferenças, mas você vai iterando até a não poder mais. Se fosse uma torre, ou uma dama, ou alguma peça que você pode se movimentar, fazer mais de um movimento, né, de uma só vez. Enfim. Legal. Então, deixa eu compilar, testar esse negócio. Alguém viu fazer uma besteira aí no código? Não, parece tudo certo. Beleza. Então, 1952. Vamos ver o que o compilador tem a dizer. Opa, nenhum erro. Uau. Deixa eu montar aqui uma entrada. A única entrada que é dada, né? Dois é a resposta. Legal. Vamos submeter. Esse problema é meu, né? Vocês viram? Foi numa competiçãozinha que eu fiz numa disciplina de grafos uma vez na FFS. Essa foi em 2015. Nessa edição do curso de grafos, eu fiz algumas maratoninhas de programação dentro da disciplina. E aí esse era um dos problemas que foram passados ali, né? Eu estou compartilhando só uma janela. Fiquei errado. Sorry. Eu tinha uma turma do noturno, uma turma do matutino, então por isso que esse é o nighttime. Foi no contexto noturno que eu botei esse problema. Que lá nessa disciplina de grafos do FFS era tanto a parte de teoria quanto a parte de algoritmos, né? Aí tinha a parte de implementação também. Então aqui, o problema passou. E agora o próximo problema é o 1955. Alguma dúvida em relação a esse problema aqui de BFS no grafo implícito? Não? Beleza. Próximo problema também de um contexto desses aí, dessa disciplina de grafos que eu falei, só que esse do matutino. Esse problema, eu gosto dele também, porque é uma aplicação de DFS, uma das mais clássicas, que é o reconhecimento de grafos bipartidos. A gente vai falar sobre isso. Só que a gente tem um detalhezinho interessante, alguns detalhes interessantes, né? O modo de representar o grafo, que não é por uma lista de adjacências, mas uma matriz de adjacências, já vou falar sobre isso também. E aqui, no caso, ainda por cima, tem a ver com complemento, com complementação de grafos. Também vamos falar sobre isso. Então, qual que é a historinha do problema? Você tem um grupo de orcas aí, e você quer dividir as orcas desse parque, desse SeaWorld, né, o Sea aqui como Sea, não como mar, né? Para não fazer propaganda de graça aí pro outro SeaWorld. E você quer dividir as orcas em 2 tanques, eu acho. Em 2 tanques. E 2 orcas, elas podem ficar no mesmo tanque se elas compartilham pelo menos um dialeto, se elas têm, né, pelo menos um dialeto em comum. Isso é uma coisa interessante sobre orca. Não sei se vocês sabem, mas são seres super inteligentes aí, né, que inclusive se estuda os estratos da hierarquia social das comunidades de orcas, né? Elas desenvolvem idiomas próprios, cada comunidade, e parece que, de acordo com a diferença de nível,
entre as orcas, elas utilizam, inclusive, diferentes dialetos para se comunicar umas com as outras. Uma coisa super legal. Elas têm níveis, né, da hierarquia social bem estabelecidos e diferentes dialetos para se comunicar entre diferentes níveis. Uma coisa, assim, impressionante, né? Uma vez, só um parênteses, conversei com uma bióloga que contou de comunidades de pescadores. Ela falou, acho que aqui no Brasil, inclusive, porque a gente tem populações de orcas que visitam o litoral, especialmente do sul do Brasil. De populações de pescadores que já têm estabelecido a parceria com populações selvagens de orcas, que as orcas cercam os cardumes de atuns ou de outros peixes para os pescadores pescarem os peixes e também já contribuir ali com as orcas. Quer dizer, é uma coisa que as orcas aprenderam, os antepassados dessas orcas aprenderam com os antepassados desses pescadores, se estabeleceu a parceria entre as espécies humana e de orcas e a cultura se propagou nas duas espécies. Uma coisa assim fenomenal, né? Esses bichos são muito legais. Enfim, aí aqui qual que é a história? Você tem, dado, né, uma matriz que diz para cada orca de 1 a N e cada orca de 1 a N, se aquelas duas orcas têm algum dialeto em comum ou não, tá? Então você sabe para cada par de orcas se elas têm um dialeto em comum, 1, ou não tem, 0, certo? E o que você quer é separar esse grupo de orcas em 2 tanques, porque se elas não têm nenhum dialeto em comum, elas não podem ficar no mesmo tanque, senão elas vão brigar. Elas não vão se entender e vão brigar. Você não quer que isso aconteça, tá? Então você quer separar aí as orcas em 2 tanques, de modo que não haja duas orcas em o mesmo tanque, sendo que elas não falam nenhum dialeto em comum, ok? Então, qual que é o grafo aqui da questão, né? A gente quer saber se dá para fazer isso. Então, se dá para fazer, esse grafo, ele vai poder ser particionado, né, de um jeito, o conjunto de vértices desse grafo vai poder ser particionado em 2 conjuntos aí, de modo que para cada par de vértices dentro de um conjunto eu tenho aresta, então aqui eu vou ter todas as arestas possíveis, e aqui também eu vou ter todas as arestas possíveis, certo? E eu posso ter algumas arestas cruzando esses 2 conjuntos, não tem problema, né? De uma aresta, de uma orca tá num tanque, e ela tem algum dialeto em comum com alguma outra orca do outro tanque. Isso não é nenhum problema, mas o que não pode acontecer é eu ter 2 orcas no mesmo tanque, sendo que elas não falam nenhum dialeto em comum, né? Então, quer dizer, o que eu preciso saber aqui é se dá para o grafo ser organizado dessa maneira, né? O que eu quero saber aqui, eu quero reconhecer se o grafo é o complemento de um grafo bipartido. O que é o complemento de um grafo? O complemento de um grafo é o grafo obtido da seguinte forma: para cada par de vértices UV, se existe a aresta UV no grafo original, então não existe aresta no complemento. Se não existe aresta no grafo original, então existe aresta no complemento, certo? O complemento do grafo do nosso problema aqui é um grafo bipartido. Quer dizer, dentro de cada um desses conjuntos, entre qualquer par de vértices, eu não tenho aresta, né? Isso é o que define um grafo bipartido, um grafo em que a gente consegue separar ele em 2 partes, em 2 conjuntos independentes, como a gente chama, né? Em 2 conjuntos, onde para cada par de vértices não haja aresta. Tudo bem? Então a gente quer pegar esse grafo aqui, complementar, e complementar fica muito fácil, porque o grafo foi dado como uma matriz de adjacências, né? Essa matriz A de G, em que para cada vértice U e cada vértice V eu tenho 1 ou 0, se tem aresta ou não, de 1 para V, né? Então veja que essa matriz de adjacências de um grafo, na diagonal dela, eu vou ter sempre 0, porque não tenho aresta de um vértice para ele mesmo, né? Não tenho laços nesse grafo. Veja que no que é passado no problema, eu tenho tudo 1 na diagonal principal. Por quê? Porque uma orca fala algum dialeto em comum com ela mesma, né? Mas no complemento, a diagonal vai ser tudo 0. Outra propriedade interessante aqui é que essa matriz, né, o triângulo superior dela, é o espelho do triângulo inferior. E se eu tenho uma aresta de U
para V, eu também vou ter a aresta de V para U. Né? Tá legal? Então, essa representação de um grafo, né, para uma matriz de adjacências, ela é bem interessante para várias coisas. Por exemplo, quando você quer complementar o grafo. Desculpa, pessoal. Quando você quer complementar o grafo, a matriz de adjacências é muito útil, porque é só você inverter, né, os zeros e uns e você complementou o grafo facilmente. Ela não é muito interessante para buscas em grafos. Por quê? Lembra quando a gente falou de uma busca em grafos? Uma operação bem importante é, dado um vértice U, eu iterar sobre todos os vizinhos V do vértice U. Né? Que é uma operação que eu realizo em O do grau do U, quando o grafo é organizado por uma lista de adjacências. Porque com uma lista de adjacências, para cada vértice U, eu já tenho direto ali, né, quem são os seus vizinhos na lista de adjacências do vértice U. Agora, se o vértice está organizado por uma matriz de adjacências, para eu iterar sobre todos os vizinhos V do vértice U, eu preciso percorrer todos os vértices do grafo, né, todos os vértices do grafo, e descobrir aqui quem são os vizinhos. Né, e descobrir aqui quem são, quais posições V, para quais posições V eu tenho e passar por cima daquelas onde eu tenho 0. Então, aquilo que eu fazia em O do grau do U, eu vou fazer agora em O de N. Como cada vértice é buscado uma vez, isso vai fazer com que a busca tenha complexidade O de N ao quadrado. Mas tudo bem, né? Porque O de N ao quadrado, de qualquer forma, é linear no tamanho da representação do grafo agora, que é uma matriz de adjacências. Então, continua sendo linear a complexidade da busca. A questão é linear em quê? Aqui a gente está pagando algo quadrático mesmo para representar o grafo. E se a gente pôde se dar o luxo de pagar algo quadrático para representar o grafo, a gente pode pagar esse quadrático no número de vértices, né? Também para passear no grafo, para fazer busca no grafo. Então, e aqui no exemplo do problema, bom, n ao quadrado já cabia na entrada, né? Se a entrada já tinha tamanho n ao quadrado, e eu tinha tempo para ler a entrada, então eu consigo fazer o número proporcional a essa quantidade, o número de operações proporcional a essa quantidade de informação na execução do meu algoritmo sem problemas. Né? Até porque, no caso particular do problema, n é no máximo 10 ao cubo. 10 ao cubo ao quadrado, 10 na sexta, a gente consegue executar esse número de operações em 1 segundo tranquilamente, que inclusive é o time limit do problema. Tá legal? Dúvidas até aqui? Eu ainda não comentei como fazer, de fato, né, para a gente reconhecer se o grafo é bipartido ou não. Eu só falei, por enquanto, de representação e de complementação. Ainda tem mais um assunto que é como reconhecer que um grafo é bipartido. Mas até aqui tudo bem? Sim? Bom, beleza. O próximo assunto, então, é dado um grafo, como é que eu sei que o grafo é bipartido? Como é que eu reconheço se o grafo é bipartido ou não? Reconhecimento, problemas de reconhecimento em grafos, são justamente esses problemas de saber se um grafo satisfaz ou não uma certa propriedade, né? Pertence ou não a uma certa classe de grafos. Aqui, no caso, a classe de grafos em questão é a classe dos grafos bipartidos, e o problema de reconhecimento associado sempre a uma classe de grafos é o problema de decidir se um dado grafo genérico pertence ou não àquela classe. No caso da classe dos grafos bipartidos, isso é muito fácil. A gente pode, com uma simples DFS mesmo, já saber se o grafo é bipartido ou não. Por quê? Tem um teorema, um dos mais fundamentais e simples e básicos e clássicos, eu diria, né? Qualquer curso de grafos aí que você faça na sua graduação, provavelmente você vai ver esse teorema. Que ele diz que um grafo é bipartido se e somente se não possui ciclos ímpares. Então é uma caracterização de todos os grafos bipartidos, né, de toda essa classe de grafos, em termos de subgrafos proibidos. Então, se eu não tenho ciclo ímpar no grafo, ele é bipartido. Se eu tenho ciclo ímpar, ele não é bipartido. Bom, se o grafo tem um ciclo ímpar, tipo um C5, né, um ciclo com 5 vértices, com certeza o grafo não é bipartido. Né? Por quê? Não tem como eu biparticionar
o ciclo, e se eu não tenho como biparticionar esse ciclo ímpar, eu não vou ter como biparticionar o grafo todo, porque uma parte do grafo eu não consegui biparticionar, né? Imagine que eu bote esse vértice aqui na parte 1, esse na parte 2, esse na parte 1, esse na parte 2, eu faço o que com esse vértice aqui? Então, ciclos ímpares não dá para a gente biparticionar, e gráficos que contenham ciclos ímpares também não dá. Mas o legal é que vale a ida e vale a volta, né? É um C e somente C. Então, se o grafo não tem ciclos ímpares, se não tem nenhum ciclo ímpar, eu sempre vou conseguir biparticionar. E a prova desse teorema, inclusive, é uma prova construtiva algorítmica, né? A prova que da prova eu já tiro o algoritmo. Por quê? Bom, se o grafo não tem ciclos ímpares, faz o seguinte: faz uma busca nesse grafo, ou faz uma busca nas componentes desse grafo, né? Se eu tiver mais de uma componente conexa. Cada busca que você faz, cada DFS que você vai executar, o vértice, quando você começou a busca, você bota na parte 1. Tá legal? Todos os vizinhos desse vértice, você vai colocar na parte 2. Aí, os vizinhos dos vizinhos, você vai botar na parte 3. Na parte 3, não. Na parte 1 de novo. Os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos na parte 2 e assim vai, em níveis, né, de acordo com os níveis dessa árvore. E pode ser uma busca em profundidade, uma busca em largura, tanto faz, não tem problema. Mas a questão é que se tiver algum ciclo ímpar no grafo, você vai identificar ele do seguinte modo. Você vai chegar num determinado vértice aqui, U, né? E vai ter uma aresta de retorno, como a gente chama, no caso de DFS, né, uma aresta para um vértice que já está visitado, você vai encontrar uma aresta de retorno para um vértice já visitado que está do mesmo lado do teu gráfico bipartido que você está construindo, né, ou para o vértice que está pintado com a mesma cor. A gente pode pensar também no problema de reconhecer grafos e partidos, como também o problema de colorir os vértices do grafo com duas cores, cor 1 e cor 2, de modo que não haja dois vértices coloridos com a mesma cor. Né? É o mesmo problema, só que agora falado na linguagem de coloração de grafos, uma área bem importante aí da teoria dos grafos. Né? Então, se eu vou pintando os vértices com 1, 2, 1, 2, 1, 2, se eu consigo achar uma aresta de retorno nessa busca entre dois vértices que receberiam a mesma cor, ferrou. Né? Significa que eu encontrei um ciclo ímpar. Né? Por exemplo, aqui eu tenho duas arestas, é sempre um número par de arestas para sair de uma cor e chegar num vértice que está com a mesma cor, então é sempre um número par de arestas, mais a aresta de retorno deu um número ímpar de arestas. Né? Então, deu um número ímpar de arestas, deu um número ímpar de vértices também. Afinal de contas, em um ciclo, o número de vértices é sempre igual ao número de arestas. Legal? Agora, se não deu conflito, se não identifiquei nenhum conflito desses, quer dizer, todo vértice que eu busquei, ou os vizinhos dele eram não visitados, e aí eu pintei com uma outra cor, né? Ou os vizinhos dele eram vértices que estavam em algum nível anterior da busca, mas um nível de uma cor compatível, né? Quer dizer, se o meu vértice buscado U, os vizinhos dele já buscados estavam todos com a cor 1, beleza, não encontrei conflitos, isso me garante uma bipartição do grafo, né? Eu pintei os grafos aqui com 1 e 2 sem criar conflitos, então eu tenho que o grafo é bipartido. Agora, se eu não conseguir fazer isso, é porque apareceu um ciclo ímpar, como eu já tinha comentado. Beleza? Ficou clara a ideia aqui de como usar a BFS para reconhecer bipartidos? Quer dizer, é só você, na hora que vai visitar um vértice, já pinta ele, né, com a cor ou 1 ou 2, e assim você consegue identificar conflito, né, nas arestas de retorno, nas arestas para aqueles vértices que já foram visitados, você consegue, enfim, saber se encontrou conflito e se encontrou um ciclo ímpar. Beleza? Dúvidas, perguntas? Não? Ok. Que é isso que eu tinha para falar. Certo, vamos então rodar. Eu acho que falei uma coisa.
que não é verdade. Eu tinha falado agora há pouco que tanto faz você executar uma DFS ou uma BFS. Isso não é verdade. Eu poderia ter esse caso aqui. Sabe, quando eu fui pro banheiro, ela saiu correndo. Achei que eu ia ficar. Desse grafo. Ele tem um ciclo ímpar, ó, tem esse C5. Legal, então não é bipartido. E se eu visito ele com uma... Vou fazer assim. Se eu visito ele com uma BFS, eu não vou achar esse ciclo ímpar. Esse cara aqui vai estar nesse nível, esse cara aqui vai estar nesse nível, né? Eu não vou ter nenhuma aresta de retorno, porque o ciclo é formado por arestas que cruzam diferentes ramos aqui da busca, né? Por isso que não dá certo com BFS. A vantagem de usar uma DFS é que a gente não tem arestas que cruzam. A gente chama em inglês até de cross edges. Cross edges só vão acontecer em buscas em profundidade, em BFS. Em DFS a gente não tem cross edge. Em DFS, isso é uma propriedade legal da DFS também, é que se o vértice U disparou a DFS para o vértice V, todos os vértices que eram alcançáveis a partir de V são visitados embaixo do vértice V. Então, se o vértice U tem algum outro vizinho W, os vértices que são visitados aqui embaixo do W, eu não tenho aresta que cruza dessa subárvore aqui para essa subárvore. Eu não tenho essas cross edges, como a gente chama, né? Até porque se tivesse alguma cross edge, então esse cara aqui teria sido visitado também na DFS aqui embaixo do V. Tá legal? Então, por isso, a gente não tem essas cross edges atrapalhando a vida, e por isso que funciona o reconhecimento de gráficos partidos com DFS, mas com BFS não há garantia de que funciona. Tá bom? Isso é uma propriedade importante sobre DFS e BFS. A gente vai explorar isso um pouco na próxima oficina. Dúvidas, perguntas? Não? Então, vamos codar e encerrar a nossa oficina de hoje. Aqui é o problema que estava antes, né? Opa, estou carregando ainda a apresentação. Ok. Chega o final do dia, o pescoço tá que tá, né? Bora lá. Vou matar esse buffer e vou criar o URI 1955. Então aqui o nosso grafo vai ser uma matriz de adjacências, né? Dimensão n por n. Então vou representar como AG max max. E o nosso max é 1000, né? 10 ao cubo. Ok. Primeira coisa que a gente vai ler na entrada é o inteiro n. E depois vamos fazer um for aí. De 0 a n menos 1. 0 a n menos 1. De 0 a n menos 1 também. E a gente vai ler a posição IJ dessa matriz AG. IJ não, UV, né? Para cada U e para cada V, a gente descobre se tem aresta de U para V ou não. Na hora que a gente lê essa aresta, essa posição da matriz de adjacências, a gente já pode complementar, né? Fazer AG UV recebe o não de AG UV. Tudo bem? A gente já complementa a matriz na leitura. Aí a gente tem que disparar as DFS, né? Porque o grafo pode ter mais de uma componente conexa. Então, um grafo bipartido se todas as suas componentes forem grafos bipartidos. Então, a gente precisa ter uma resposta aí, uma flag, né? Que vai começar com 1. Então, a princípio, o grafo é bipartido até eu encontre alguma componente que não seja um grafo bipartido. Então, cada DFS que eu disparar vai retornar 1 ou 0 se aquela componente explorada é um grafo bipartido ou não, ok?
Então aqui eu vou fazer for para todo vértice do grafo, para todo vértice U do grafo. Eu vou pegar a resposta e fazer um E com aquilo que a DFS me retornar sobre o vértice U. Algumas observações aqui. Primeiro que eu vou colocar um parâmetro adicional aqui na DFS, como a gente fez lá no primeiro problema aqui da ACM, né, sobre os ciclos, né? Eu vou colocar um parâmetro adicional que é o rótulo com o qual eu quero que os vértices sejam rotulados. A diferença aqui é que não é o mesmo rótulo para todos os vértices buscados por cada DFS dentro desse for aqui da função main. Mas os rótulos vão se alternando, né? Então, o primeiro vértice buscado vai receber rótulo 1, os vizinhos rótulo 2, os vizinhos rótulo 1 de novo, porque eu vou colorindo esses vértices com a cor que é o segundo parâmetro da DFS. Então, o segundo parâmetro da DFS é a cor com a qual eu quero colorir aquele vértice. Ou, no caso do vértice já ter sido buscado, então eu vou comparar a cor que eu gostaria de atribuir a ele com a cor que foi atribuída, porque se elas forem diferentes, eu encontrei um conflito, beleza? Então, se o vértice está colorido com 2, mas eu estou passando a cor 1, quer dizer que eu estou partindo de um vértice que também está colorido com a cor 2. Então, eu encontrei um conflito, ok? Tem mais um detalhe aqui nessa linha desse for que você tem que tomar cuidado, porque desse jeito, imagina que na primeira DFS, eu vou colorindo já toda uma componente, né? E alguns vértices vão ser coloridos com 2, inclusive. Aí, esses vértices que foram coloridos com 2 também vão ser considerados dentro desse for. Então, aqui faz diferença eu verificar ou não se o vértice já foi visitado, porque pode ser que o vértice 1 da vez, aqui dentro desse for, tenha sido colorido com 2 por uma DFS anterior. Tudo bem que a primeira coisa que eu faço quando entro na DFS é verificar se o vértice já foi visitado ou não. O problema é que se ele já foi visitado, eu vou fazer aquela comparação, né, para saber se ele está com a cor que eu esperava. Só que aqui não tem problema de já ter sido colorido com a cor 2 e eu querer colocar a cor 1, porque é uma DFS que eu não vou fazer mesmo, uma DFS que não era para fazer. E aí não tem conflito, só que o meu algoritmo está identificando um conflito, entendeu? Então, eu preciso colocar essa linha aqui, de fato, dentro de um se não, né, se o vértice U não está visitado, aí sim eu faço isso aqui, porque senão pode ser que o vértice U esteja visitado com 2 e eu vou querer disparar uma DFS querendo colorir o vértice U com 1, ele vai identificar lá na primeira linha da DFS, opa, o vértice já está visitado, eu vou comparar a cor que está atribuída para o vértice com a cor que eu estou querendo pintar. Opa, cor diferente, conflito. Mas esse conflito não quer dizer nada, esse conflito é só porque eu estou querendo rodar uma DFS que nem deveria estar rodando. Né? Eu vou rodar uma DFS para cada componente mesmo do grafo, e não para todo o vértice do grafo. Beleza, vamos printar a resposta. A resposta é uma string, né, inclusive. Se a resposta aqui for verdadeira, quer dizer, o grafo é bipartido, tem que imprimir bazinga com exclamação, se não, fail com exclamação também, deixa eu ver, bazinga e fail com exclamação. Ok. Dúvidas sobre a função main? Não? Agora a gente vai codar a nossa DFS. A DFS que vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso, né? Então, recebo um vértice U e uma cor C, né? Então, se o vértice U já está visitado, eu vou retornar o resultado da comparação da cor que foi atribuída para o vértice U com a cor recebida C. Se for a mesma cor, retorna o verdadeiro. Não encontrei nenhum conflito. Né? Se não, vou retornar falso, e aí eu encontrei um conflito. Ok? A DFS retorna verdadeiro quando não encontra conflito, né? Quer dizer, o grafo é bipartido. Falso quando encontrou conflito, quer dizer, o grafo não é bipartido. Se o vértice U não está visitado, então eu vou visitar ele pintando aquele vértice com a cor C, e aí visitando todos os seus vizinhos. Para visitar todos os seus vizinhos, faço um for aqui para todo o vértice do grafo, porque o grafo está representado como uma matriz de adjacências, né? Só que eu considero somente aqueles vértices para os quais a aresta UV existe no grafo. Okay?
Então aqui é um for um pouquinho diferente, porque é um for sobre todos os vértices, com um if embaixo para ver se o vértice V é vizinho do vértice U ou não. Né? Não é um for já direto nos vizinhos do vértice U. E aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso disparar uma DFS para o vértice V, passando o complementar da cor C. Cuidado, né? O complementar se a cor 1 tem que ser cor 2, se a cor 2 tem que ser cor 1. Eu não posso usar cor 0, né? Porque 0 quer dizer que o gráfico não está pintado, é descolorido. Como é que eu posso fazer essa conta? Quer dizer, transformar o 1 e o 2 e o 2 em 1. Tem vários jeitos. Um jeito que eu gosto bastante, que eu acho divertido, é fazer C short 3. 3 é 1, 1, né? Então, 0, 1, short 1, 1 dá 1, 0. Quer dizer, 1 short 3 dá 2. E 2 short 3 dá 1, né? Porque é 1, 0, short 1, 1 dá 0, 1. Então, também é o short bit a bit aqui, né? Então, a cor short 3 faz o 1 virar 2, faz o 2 virar 1. O resultado dessa DFS, eu tenho que fazer o E, né? Dos resultados de todas essas DFS, para todos os vizinhos do vértice U. Se alguma delas retornar 0, a DFS do vértice U também tem que retornar 0. Então a resposta começa com 1. E eu quero fazer o E dos resultados de todas essas DFS. Para poder retornar, então, essa resposta. Legal? Dúvidas, perguntas? Comentários? Não? Beleza? Vamos então. Compilar e testar e encerrar por hoje a nossa oficina sobre buscas em gráficos. Né? Esse é o 1955. Nossa, um monte de erro porque o visitado não foi declarado. Cuidado aqui na hora de declarar esse vetor visitado, não pode ser max posições, né? Porque o número de vértices não é max. Não, sim. Eu estou falando besteira. É max mesmo. Estou já com o contexto contaminado do problema anterior. Aqui é max mesmo. Beleza? Tudo certo? Vou botar uma entrada. Tem essa primeira entrada aqui do exemplo. Bazinga, que é a resposta. A segunda entrada do exemplo. Fail. Vou submeter. Tá carregando ainda e passou. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem bem. Lembrando, inscrições para a Maratona do Sul até sábado agora. Times da UTF também preencham o formulário se vocês querem participar da Maratona Oficial da SBC. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.